Olá, que bom que você chegou até esse vídeo ou que esse vídeo chegou até você. Eu sou Deise PS Lira, eu sou coach e trabalho com desenvolvimento pessoal desde 2017. São 9 anos aí de carreira ajudando as pessoas a alcançarem os seus objetivos e a se conhecerem melhor, porque sim, o coach também trabalha com autoconhecimento, tá? Isso faz parte do desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal. Bom, eu também sou estudante de psicologia, estou cursando no momento em que gravo esse vídeo, estou cursando o terceiro período de psicologia e psicanalista também. Aí eu estou concluindo a minha formação em psicanálise. Bom, antes de ir para o conteúdo, eu quero deixar uma coisa bem clara. Esse não é um canal de entretenimento, esse é um canal de troca de saberes. O que que significa? Você não vai encontrar aqui vídeos cheios de apelação, você não vai encontrar vídeos onde vai ter muita edição, aquela coisa cheia de frufru, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar uma pessoa falando, que sou eu, e alguns convidados que eu terei aí ao longo dos próximos vídeos. E nós estaremos falando sobre desenvolvimento pessoal, nós estaremos falando sobre psicanálise, sobre coaching, sobre terapia também. E o principal de tudo, que é eu posso te dizer que é a minha maior ambição com este canal, que é promover a educação psicológica, promover a saúde mental. Então, os vídeos que você vai encontrar aqui comigo e com os meus convidados não serão vídeos cheios de edição e não serão vídeos cheios de gatilhos para você ficar até o final. A ideia é, em se tratando de conhecimento, que você queira, de fato, consumir esse conhecimento, senão não faz sentido você estar aqui, beleza? Temos esse acordo. Entretenimento você vai buscar com outras pessoas. Agora, conhecimento, fica aqui comigo e dá as tuas sugestões. Geralmente eu falo isso no final do vídeo, mas vou aproveitar agora e já vou falar para você. Deixa aqui nos comentários sobre o que você gostaria de entender, seja de coach, seja de terapia, seja de psicanálise, seja do desenvolvimento pessoal, do comportamento humano, inteligência emocional. Deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada e eu vou gravar esse vídeo para você, né? Claro que você pediu. Bom, voltando para o nosso conteúdo de hoje, neste vídeo eu irei falar sobre inteligência emocional. Mas antes de chegar em inteligência emocional, deixa eu compartilhar com você de onde está vindo esse conhecimento. Então, a base de tudo que eu vou te falar agora vem desse livro aqui, Princípios Básicos de Análise do Comportamento, tá? Eu vou falar sobre emoção, inteligência emocional. Se eu vou falar sobre inteligência emocional, automaticamente eu vou falar sobre emoção. Então, a base do que eu vou estar te falando, a base científica do que eu vou estar te falando sobre emoção, vem desse vídeo aqui. Bom, por que que eu faço isso? Desse vídeo, desse livro. Por que que eu faço isso? Por que que eu sempre mostro? Pode ser que em algum vídeo aqui eu não tenha nenhuma apostila, nenhum livro, nada para te mostrar. Pode ser? Pode. Mas nesse vídeo, nesses conceitos que são muito importantes, principalmente o conceito de emoção, inteligência emocional, coisas que são muito faladas na internet e as pessoas ficam, na maioria das vezes, feito papagaio, replicando umas às outras. A ideia é passar para você o que que a comunidade, eu não vou dizer a comunidade científica, embora eu ia dizer isso, mas o que que se fala cientificamente, que pode ser comprovado a respeito disso. E no nosso vídeo de hoje, cadê? Perdi o slide. Tá aqui, tá abrindo. Deixa eu colocar a tela cheia. Hoje
Nós vamos falar justamente dessa coisa que está sendo muito, que é, né, muito falada na internet, desde o livro do Daniel Goleman. Deixa eu compartilhar aqui com você. Bom, a pergunta que eu vou dei uma enrolada, mas não vou cortar o vídeo não. A pergunta é quem manda, né? Se você ou se as suas emoções. Por quê? Tem gente que de fato é controlada pelas emoções e não faz a mínima ideia que isso acontece. Deixa eu te falar uma coisa antes da gente partir para os conceitos. Você sempre vai tomar as suas decisões com base naquilo que você está sentindo. Se você se sente seguro, você vai tomar uma posição em relação a uma decisão em relação ao sentimento de segurança que você está sentindo. Se você tem insegurança, também você vai tomar uma decisão relacionada à insegurança. Sempre vai ter ali, nas nossas decisões, nas nossas ações, nas nossas atitudes, sempre vai ter ali um sentimento, uma emoção como pano de fundo. Isso faz parte do ser humano e tá tudo bem. Não quer dizer que você é uma pessoa desvairada, não quer dizer que você é uma pessoa fraca, não quer dizer que você é uma pessoa extremamente emotiva, não. Quer dizer que você, como todo ser humano, toma as suas decisões com base naquilo que você está sentindo a partir do conhecimento e das informações que você tem. Isso todo ser humano faz. Bom, o que não pode acontecer é você ser controlado, é você ser controlada por emoções extremas e tomar as suas decisões sem refletir sobre elas. Aí é que mora o grande perigo. Aí é que não dá para deixar a emoção mandar. Porque fatalmente, seja para o bem ou para o mal, seja uma emoção tida, conhecida como positiva, seja uma emoção conhecida como negativa, vamos usar esses dois polos. Se você toma as suas decisões no calor da emoção, você não se deu a chance de pensar a respeito, de pensar sobre o contexto, de pensar sobre o resultado da sua ação, da sua tomada de decisão. Esse é o grande perigo, esse é o grande problema. Por isso a questão, quem está no controle? Você ou as suas emoções? Quando você está no controle, você até toma suas decisões com base em sentimentos, mas nunca com base em uma emoção extrema. E como, se você já assistiu algum vídeo meu, com certeza você já deve ter entendido que eu trabalho muito com conceitos. Por quê? Eu sempre fui aquela pessoa chata que não aceita um porquê como resposta, um porquê é como resposta. Sabe como quando você faz uma pergunta a alguém, você busca uma explicação e aí a pessoa olha para sua cara, é porque é. É porque é assim. Não, não é porque é assim, não. Tudo na vida tem uma explicação. Nem sempre nós vamos conseguir alcançar todas as explicações, nem sempre nós vamos conseguir entender todas as explicações que chegam até a gente, mas para tudo nessa vida tem uma explicação. Então, eu acho muito mais louvável dizer, eu não sei o porquê, sei que é assim, mas não sei o porquê, do que dizer é assim porque é assim. Então eu sempre vou buscar o conceito. Nesse vídeo não seria diferente de forma alguma. E aí eu vou trazer para a gente discutir aqui, para a gente entender o conceito de inteligência. Vamos falar sobre inteligência emocional, vamos entender o conceito de inteligência. Bom, inteligência é a capacidade de pensar e combinar os pensamentos, é o intelecto. É a capacidade de resolver as dificuldades apresentadas pela vida. Isso aqui é o conceito de inteligência. Então, uma pessoa, quando ela é inteligente, ela tem a capacidade de
elabora bem, ela pensa bem, ela pensar bem é muito. Enfim, é alguém que tem um intelecto desenvolvido e esse intelecto dá a essa pessoa a capacidade de resolução de problemas. Isso é uma pessoa inteligente. Agora vamos para o conceito de emoção. Emoção são respostas do organismo que ocorrem em função de estímulos do ambiente, envolvendo principalmente alterações fisiológicas. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção. A emoção é uma resposta orgânica. O que que isso quer dizer? Ela vai acontecer no teu corpo. Você vai ter reações físicas relacionadas à emoção. E essa emoção, ela não vem do nada, ela sempre vai partir de um estímulo, um estímulo que sai, que pode vir do ambiente, que vem, na realidade, do ambiente, e ela vai envolver aí toda a tua fisiologia, certo? Partindo disso, para a gente fixar, para a gente entender bem, melhor, quando nos referimos às emoções, estamos falando sobre respostas dos organismos que ocorrem em função de algum estímulo. Se alguém chegar agora e der uma tapa em você, seja qual for a parte do teu corpo, você vai sentir o ardor da tapa, você vai sentir o contato da mão da pessoa em você. E esse estímulo vai gerar em você uma emoção que muito provavelmente vai ser um misto de raiva e de surpresa. Oh, qual é? Por que você me deu esse tapa? Você está entendendo? Então, o tapa gerou em você uma emoção. Um estímulo, algo que veio de fora, que bateu, chegou no teu organismo, fez você sentir alguma coisa, provocou a emoção em você. Tendo dito isso, nós entendemos que emoção é igual à reação do corpo mais relação com o ambiente. É o seu corpo reagindo ao que está acontecendo no teu entorno, tá? Não é algo solto ou apenas mental. A emoção, ela não acontece única e exclusivamente na tua mente. A única coisa que vai acontecer única e exclusivamente na tua mente são os teus sentimentos. Por quê? Porque ele está relacionado aos teus pensamentos. Mas isso é uma conversa para outro vídeo. Bom, o que vai envolver uma emoção? Batimentos cardíacos, a tua respiração, os hormônios, você vai ter uma alteração na produção de hormônio no seu corpo. E aí o mais conhecidíssimo, né, a adrenalina, que o mais popular, a mais popular das emoções, o medo, raiva. Então, geralmente quando você sente medo, quando você sente raiva, você tem aí uma produção maior de adrenalina que vai preparar o teu corpo para ter uma reação. E essa reação, que é o comportamento aqui, ó, o comportamento, ela pode ser uma reação de fuga, de ataque, você pode simplesmente chorar, você pode travar, mas sempre a emoção, ela sempre vai provocar em você uma resposta fisiológica, você vai sentir a coisa toda no seu corpo e vai gerar em você, vai fazer com que você tenha um determinado comportamento, certo? Vamos fixar de novo, porque isso tem que ficar muito claro para quando alguém chegar para falar para você sobre inteligência emocional, você não ser enganado, não ficar voando na maionese ou então acreditar em qualquer besteira. Emoção não é algo que simplesmente acontece dentro de você. Já tenha isso claro na sua mente. É uma resposta do seu corpo ao que você vive, tem a ver com as suas experiências, ao que você percebe, tem a ver com aquilo que você está sentindo no seu ambiente, ou alguma coisa que você lembra,
certo? É uma resposta do seu corpo ao que você vive, percebe ou lembra. Dito isto, logo nós vamos entender que não tem como controlar diretamente uma emoção. Não tem, não dá para você agora aí, sentado em pé, sei lá como é que você está me assistindo, você dizer que você quer sentir uma emoção e não ter nenhum estímulo, não ter nada, e você simplesmente ligar o botão de raiva, ligar o botão de medo, ligar o botão de susto. Ah, agora eu vou tomar um susto. Eu tomei um susto. Não vai rolar, não vai acontecer assim, tá? Você vai precisar de um estímulo. Esse estímulo ele pode vir do teu ambiente externo ou do teu ambiente interno. Aqui, ó, que você vive, percebe, ambiente o que você vive, ambiente externo, o que você percebe, ambiente interno somado ao ambiente externo, e o que você lembra, ambiente interno, tá? Então, tenha isso sempre em mente. Bom, Daisy, não dá para controlar, não é um botão que liga e desliga, a gente já entendeu isso, precisa de um estímulo, já entendemos isso. O que a gente consegue fazer? Nós podemos identificar o que estamos sentindo, qual é o tipo de emoção. Nós podemos entender o que provocou a emoção. Lembra qual foi o estímulo? Sempre que você sentir, opa, estou emocionado, estou emocionada. Qual é a emoção que eu estou sentindo? Opa, quem foi que causou esse estímulo? De onde está vindo esse estímulo? Aí, quando você entende o que você está sentindo e de onde está vindo a tua emoção, você consegue escolher como responder. Não se iluda, não acontece da noite para o dia, não é instantâneo, você não vai ter isso, você não vai aprender, não vai desenvolver essa habilidade em tempo recorde, em 7 dias, como costumam prometer por aí, não. Isso é um treino, e é um treino para a vida inteira, e é um treino que nem sempre vai funcionar. Nem sempre você vai conseguir se controlar em um momento de grande emoção. Mas, se você se dedicar a partir de agora a conhecer as suas emoções, reconhecer as suas reações, a tendência é que você consiga cada vez mais, você consiga ter uma coisinha chamada de autocontrole. Autocontrole não é você controlar tudo que você sente, é você saber lidar com aquilo que você está sentindo, tá? Então, chegamos finalmente ao conceito de inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de compreender, analisar e lidar de forma eficaz com as próprias respostas emocionais e as respostas dos outros, usando isso para agir melhor diante das situações da sua vida. Então, a inteligência emocional primeiro vai partir do que você entende sobre as suas próprias emoções, sobre o contexto emocional que você vive, o contexto de vida que você tem, que pode afetar e vai afetar as suas emoções. E quando você tem esse letramento emocional, quando você sabe dar nome àquilo que você sente, quando você sabe lidar com aquilo que você sente, você consegue lidar melhor com as reações emocionais dos outros. Ou seja, a explosão do teu vizinho, do teu irmão, do teu amigo, do teu pai, da tua mãe, do teu namorado, seja lá de quem for, não vai provocar em você uma explosão também. Explosão emocional, tá? Não estou falando da pessoa explodir, eu sei que você entendeu. Mas nunca se sabe. Então, o que pode acontecer? Você pode olhar para outra pessoa e entender, não, essa pessoa está descontrolada, se eu entrar no descontrole vai dar a maior caca aqui, o melhor é não fazer isso. Só para a gente fixar,
Inteligência emocional é a capacidade de compreender, analisar e lidar de forma eficaz com as próprias respostas emocionais e as dos outros, usando isso para agir melhor diante das situações da vida. Gente, eu sei, tem situação que não dá, que ninguém é de ferro, não tem inteligência certa, você manda o autocontrole para casa de quem quer que seja que o queira receber, certo? Mas quanto mais a gente treina esse autoconhecimento, quanto mais a gente treina o reconhecimento da própria emoção, o reconhecimento das próprias reações emocionais, melhor a gente fica em lidar com as situações da vida. Tem situação que é difícil? Tem, mas toda situação ela pode ser contornável e todo resultado da situação pode ser amenizado a depender da nossa postura, a depender da nossa própria resposta, beleza? Entendidos o que é inteligência emocional, o que dá para fazer? Tudo isso que eu já estou te falando. Muita coisa, né? Mas vamos lá. Bom, o que dá para fazer é um gerenciamento do resultado da emoção que sentimos quando conhecemos as próprias reações e respostas emocionais. O que eu estava te falando agora há pouco, não tem como você ter o chamado autocontrole se você não tem o conhecimento das suas respostas emocionais. Você precisa saber como é que a emoção acontece em seu corpo. Para isso, você precisa se conhecer e reconhecer as próprias emoções, nomeando sensações, sentimentos e reações. Se você não sabe dar nome ao que você está sentindo, como que você vai lidar com o que você está sentindo? Como que você vai conseguir uma ajuda? Você já imaginou? Já aconteceu, acho que já deve ter acontecido com você, de alguém chegar para desabafar e aí chega para você e diz, eu tô sentindo uma coisa, sabe? E aí você olha para a pessoa e diz, sim, que coisa? E a pessoa, não, é uma coisa, é um troço, me deu um troço, me subiu um negócio. Já aconteceu? Você já ouviu isso? Então, isso é a pessoa que não sabe nomear o que acontece dentro dela, o que acontece no seu corpo, não sabe dar nome às suas emoções. Bom, como desenvolver inteligência emocional na prática? Aprendendo a fazer isso aqui, a conhecer as suas sensações. Deixa eu só molhar um pouquinho a garganta rapidinho, tá? Não falei que ia ser rapidinho, eu não gosto de estar cortando vídeo, eu nem sei editar vídeo, gente, para começar essa conversa. Então, vamos. É bom que você aproveite e bebe água junto comigo. Bom, voltando. A, a, a inteligência emocional na prática é você conseguir dar nome àquilo que você sente. Estou bem, estou mal, não é resposta. Você tem que saber o que significa para você estar bem. Você tem que saber o que significa para você estar mal. Entre estou bem e estar mal existe uma infinidade de emoções, dezenas de emoções. Por exemplo, você pode, se você não conhece bem as suas emoções, você pode confundir frustração com ansiedade. Você pode confundir insegurança com medo, que são duas coisas diferentes. Você pode confundir frustração com decepção, decepção com inveja. E você entende? Você vai sair misturando as coisas e no final das contas você não vai ter uma resposta, uma atitude, uma tomada de decisão adequada à situação que você está vivendo. Sabe, você já ouviu a expressão matar uma mosca com um tiro de canhão? Isso significa que a resposta da pessoa, a reação da pessoa foi muito maior do que a situação em que ela está vivendo.
do que, às vezes, a resposta é até maior do que a emoção que ela está sentindo. Por quê? Isso pode acontecer devido a ela não saber dar nome. Se eu não sei que o que eu estou sentindo é uma frustração, eu não vou saber como lidar com a frustração. Eu não vou saber comunicar que eu estou frustrado. E se eu não sei comunicar que eu estou frustrado, o outro vai entender o que ela quiser daquilo que está acontecendo comigo. Entende? Às vezes acontece de você estar experienciando um tipo de emoção e quem está perto de você acha que você está sentindo uma coisa totalmente inversa, distante daquilo que você realmente está sentindo. Por quê? Por não saber nomear, você não vai saber lidar. Se você não sabe lidar, você não sabe como comunicar. Se você não sabe como comunicar, você não vai ter ajuda, você vai ser mal interpretado, você pode ser, as tuas ações e tomadas de decisões podem ser confundidas ou exageradas. Hoje eu estou me atropelando demais, mas vamos embora. Tá ruim a dicção hoje, mas acho que tá dando para me entender, né? Bom, dar nome, que nem aqui a frase que a gente coloca aqui, tá? Dar nome às emoções, sai daí, deixa eu ler isso. Dar nome às emoções ativa funções mentais que ajudam a regulá-las. Bom, eu senti inveja. Putz, estou sentindo inveja. É um sentimento péssimo? É um sentimento péssimo. Como que eu vou lidar com essa inveja? Como que eu vou lidar comigo percebendo que eu estou tendo uma emoção, eu estou diante de uma emoção que é uma emoção vista de uma forma culturalmente vista como uma emoção negativa. Como que eu vou lidar com isso? Que vai envolver, inclusive, um julgamento de caráter, um julgamento moral aí. Entendeu? Então, se eu entendo que eu estou sentindo inveja, eu vou buscar a razão daquela inveja. Por que que eu estou tendo esse estímulo? De onde é que está vindo e o que que eu posso fazer para aplacá-lo? O que que eu posso fazer para parar de sentir inveja? Para modular, para regular esse sentimento e evitar que ele venha me causar aí entre aspas, entre muitas aspas, um dano moral, um julgamento precipitado a partir do outro. Mas eu só vou conseguir tomar uma decisão, ter uma atitude assertiva se eu souber que eu estou sentindo aquilo. E encarar, não é encarar a emoção como um confronto, como um inimigo. Não, você vai encarar a emoção com a compreensão de que você é um ser humano. E todo ser humano está sujeito a sentir todas essas emoções que estão aqui descritas, tá? Inclusive, existem emoções primárias, emoções secundárias, mas se eu fosse trazer isso para cá, o vídeo ia ficar enorme. Então, não dá, né? Não é uma aula de faculdade, é só para a gente entender os conceitos básicos. Bom, crie um espaço entre emoções e reações. Nós estamos falando sobre desenvolver inteligência emocional na prática. A primeira coisa é você conseguir dar nome às suas emoções, para você entender o que você está sentindo e assim você conseguir regulá-las. Agora você vai criar um espaço entre emoção e reação. Bom, entre o estímulo e a reação existe um espaço. Esse espaço já existe. Há quem diga que é 5 minutos. O fato é, falando de uma forma bem clara aqui, para a gente entender, o que acontece? Você tem um pico emocional, que é justamente quando você é invadido, é o primeiro momento da emoção. Então, nesse momento que você sente a coisa, se você não conseguir parar um pouco, segurar a onda, segurar a língua, respirar,
contar de 1 até 5. Se você não conseguir fazer isso, fatalmente você vai tomar uma decisão errada na maioria das vezes. Então, treine, comece a treinar mesmo. É um treinamento, é uma habilidade que você vai desenvolvendo e vai fortalecendo. Treine fazer uma pausa consciente. O que é essa pausa consciente? Você começa a sentir no seu corpo, lembra? É uma reação orgânica. Você vai sentir alteração nos seus batimentos cardíacos, a sua respiração, ela vai alterar, você fatalmente vai ficar mais ofegante. Você vai começar, os seus sentidos vão ficar mais aguçados. Tem gente que o rosto fica vermelho porque é muito fluxo sanguíneo, o sangue começa, o coração está bombeando muito rápido, o sangue começa a circular muito rápido, isso aquece o teu corpo. Então, quando você perceber esses sintomas, você respirar, você contar até 5, você observar o que você está sentindo, você vai automaticamente identificar sob qual emoção você está, qual é a emoção que você está experienciando naquele momento. Isso vale para todo tipo de emoção, gente, porque se você está alegre demais, feliz da vida, você pode também tomar umas decisões que você pode vir a se arrepender um pouco mais à frente na sua vida. Por exemplo, aceitar um pedido de casamento e se casar quando você está alegre demais pode não ser uma boa coisa. Você pode se arrepender quando chegar o momento difícil. Então, é melhor você aceitar o pedido de casamento quando você estiver triste, porque aí na tristeza você vai ter uma noção de com quem você está casando. Mas quando está tudo muito bem, a gente nunca sabe com quem a gente está casando. Brincadeiras à parte, toda e qualquer emoção, quando você está no pico da emoção, quando você está totalmente invadido pela emoção, não é bom tomar nenhum tipo de decisão. O ideal é você se permitir sentir, se permita sentir, independente de qual seja a emoção, mas tente evitar reagir, tente evitar decidir, tente evitar tomar qualquer tipo de atitude. Por quê? Porque a emoção ela é sempre uma péssima conselheira. Esse negócio foi instalado para a gente conseguir se defender. A emoção ela é um sistema de defesa do ser humano. É para quando a gente tomar um susto, historicamente isso é dito, tá? E algumas frentes científicas corroboram isso. Quando você tomar um susto, você ter a ideia de que você tem que fugir. Não é ficar ali esperando o medo tomar conta e o acontecimento que você está sentindo medo vir e ferrar com você. Não. Você tem que fugir mesmo, você tem que tomar atitude. A emoção, ela faz isso, ela faz a gente tomar atitude. O problema é que você precisa, nesse momento, no ambiente em que nós vivemos, no século em que nós vivemos, com todos os recursos que nós temos, não é bom a gente tomar as decisões sob uma forte emoção. É bom experienciar a emoção, entender de onde vem o estímulo da emoção, identificar qual é a emoção e só então, depois de observar o que está acontecendo, aí sim tomar uma decisão. Senão você pode tomar um porre, se casar com o marido da sua melhor amiga, vai dar problema, porque você estava alegre demais, confundiu alhos com bugalhos, casou com quem não devia, entendeu? Bom, isso evita decisões impulsivas, como por exemplo, casar com o marido, o noivo, o namorado da melhor amiga. Bom, outra coisa que é muito importante, gente, e talvez esse seja o passo mais difícil, que é praticar empatia. O livro do Daniel Goleman, eu acho que você deve ter ouvido falar sobre a inteligência emocional de Daniel Goleman, ele fala da empatia. Ele elenca, né, algumas atitudes de pessoas
emocionalmente inteligentes. Não é o caso. O caso aqui do nosso vídeo. Depois eu vou trazer outro vídeo falando desse livro especificamente, mas no momento o que eu queria trazer para você é o que é uma emoção, o que é inteligência emocional, certo? Consegui, espero ter conseguido. Bom, pratique a empatia. Depois de eu saber dar nome ao que eu estou sentindo, conseguir regular o que eu estou sentindo, conseguir desenvolver a habilidade de parar, respirar e observar o que estou sentindo, o que está acontecendo à minha volta, eu vou praticar a empatia. Eu vou olhar, porque às vezes tem gente que tira a gente do sério, que provoca raiva, provoca ódio. Tem gente que tem esse poder, que consegue fazer isso. Mas se o que a pessoa está fazendo vai me atingir, vai depender muito do quão inteligente eu sou emocionalmente. Do quanto eu consigo reconhecer as minhas emoções, as minhas reações emocionais, e aí do quanto que eu vou conseguir regular a minha atitude. Então, sempre parar e pensar o que essa pessoa pode estar sentindo. E também procurar pensar o que eu posso fazer para o que esta pessoa está sentindo não venha me atingir, não venha afetar as minhas próprias emoções. E se isso acontecer, eu preciso ter a consciência que não é uma fraqueza me afastar e evitar uma discussão. Eu preciso ter sempre isso em mente. Eu não sou uma pessoa fraca se eu me afastar da discussão, se eu sair do meio do tumulto, se eu evitar o confronto. Isso não vai fazer de você uma pessoa fraca, muito pelo contrário, vai fazer de você uma pessoa inteligente, emocionalmente inteligente. Porque você vai evitar um desgaste emocional, você vai evitar de se expor emocionalmente, desnecessariamente, às vezes até de uma forma agressiva, que pode vir trazer, que pode acabar te trazendo um problema muito maior do que você teria se você simplesmente saísse de perto, se você simplesmente se desse ao direito de se acalmar, regular aquilo que você está sentindo, para só então dar uma resposta. Às vezes, gente, o silêncio é a melhor das respostas. Bom, então, recapitulando, para eu desenvolver inteligência emocional na prática, eu preciso entender o que eu estou sentindo e saber dar nome aos meus sentimentos, às minhas emoções para poder regular, certo? Eu vou precisar ter essa capacidade de não agir no impulso, não agir no momento em que eu sou invadido pela emoção. E para isso eu vou precisar conseguir respirar fundo, eu vou precisar conseguir contar até 5 e eu vou precisar ter a tranquilidade. Tranquilidade talvez não seja a palavra, mas eu vou precisar ter a capacidade de observar o que está acontecendo à minha volta. E também eu vou precisar ter empatia com o outro e empatia comigo. Empatia com o outro é procurar entender o que é que o outro está sentindo e evitar o confronto, evitar piorar o confronto. A empatia comigo é ter a consciência que se eu parar de responder e me afastar, eu não vou ser uma pessoa considerada fraca. E eu ia falar um palavrão, mas acho que você deve ter entendido. Que se ferre quem quiser achar que você é uma pessoa fraca. O importante é que você não venha trazer para cima de você mais problemas do que você teria se você simplesmente parasse de falar ou saísse de perto de alguém que está provocando as suas emoções. Certo? Bom,
Isso são as atitudes que a gente toma no momento em que a gente é invadido por uma emoção, tá? Agora eu quero falar para você do diário emocional. O diário emocional é uma prática, é uma coisa que você vai parar para pensar sobre aquilo que você está sentindo, sobre as emoções que você experiencia. Isso vai te ajudar muito a aprender sobre cada emoção. Como é que cada emoção acontece em você? Qual é a reação do seu corpo para cada emoção? Então, o diário emocional é uma prática muito simples. É você escrever diariamente, e Deise, não dá para escrever diariamente, não dá para ter um caderno, faz um bloco de notas do celular, faz um dia sim, outro não, faz nos dias que foram mais difíceis para você, que você mais sentiu que perdeu o equilíbrio emocional, que você, ou naquele dia que você simplesmente descompensou, mas faz em algum momento na tua vida, pelo menos uma vez por semana, para você começar a se conhecer, a se reconhecer emocionalmente, para você começar a entender quais são as tuas respostas emocionais. Bom, escreva o que aconteceu com você. Qual foi a situação de gatilho? Qual foi o estímulo? O que você sentiu diante daquele acontecimento, que é o estímulo? O que foi que você sentiu? O que foi que você sentiu no seu corpo? Como foi que se comportou o seu coração? As suas mãos ficaram frias? Ficaram quentes? Você começou a suar? Como foi que você reagiu no corpo? Entende? Como foi? E aí, a partir do que você sentiu no seu corpo, o que foi que você falou? O que foi que você fez? Qual foi a sua reação diante daquilo? E aí você para e pensa, essa reação que eu tive foi uma reação legal ou não? Como poderia ter sido melhor? Como eu poderia ter reagido melhor diante daquilo? Eu poderia realmente ter agido melhor diante daquilo? Ou qualquer pessoa que tivesse na minha situação ia acabar fazendo a mesma coisa que eu fiz? Parar e pensar sobre todas essas coisas vai te ajudar a, quando acontecer uma situação similar, um gatilho similar, um estímulo similar, ou qualquer outra coisa que vá provocar uma emoção a você, você vai estar com o seu cérebro, o seu cognitivo, a sua mente vai estar meio que ensaiada, vai estar meio que preparada para fazer com que você consiga ter uma regulação. Por quê? Porque você vai saber como a emoção acontece no seu corpo, você já vai saber dar nome às emoções, você já elaborou sobre aquela situação emocional, sobre aquela emoção em si, e aí você já consegue dar uma resposta melhor. Bom, isso aumenta a autoconsciência emocional, que é tudo, autoconsciência emocional é tudo isso que eu estou te falando desde que eu comecei a te falar sobre dar nome às emoções até agora. Não vou repetir, porque vai ficar cansativo para você e para mim também, tá? Bom, o que é isso? É um livro, é um guia, é um e-book que eu construí e vou te mostrar agora. O objetivo dele é trazer esse letramento emocional, é te ajudar a fazer com que você reconheça. Pause para a água. A ideia era evitar tossir, mas não deu, desculpa aí, tá? Vamos lá, deixa eu só beber mais um pouquinho. O que é isso aqui? Isso daqui é um guia que eu vou estar te falando sobre emoções. E aí ele tem algumas perguntas, além de eu explicar o que é emoção, aí eu trago aqui para você, ó, a roda das emoções, te explico de onde vem esse conceito, tá? E aí vem aqui um quadrozinho que vai te ajudar a você conseguir identificar um pouco o que são as emoções e como que elas acontecem.
Então, eu trago isso de uma forma bem detalhada e tem algumas perguntas para você começar essa prática, esse entendimento do que é a emoção em você. Porque não adianta você saber o que é sentir raiva se você não sabe como a raiva acontece em você. É muito importante, mais do que conseguir identificar a raiva, é conseguir identificar como que a raiva acontece em você, como que o seu corpo se comporta quando você está com raiva, entende? Bom, esse guia, ele vai te ajudar com todas essas perguntas e vai te trazer mais algumas explicações profundas sobre emoção e como a emoção funciona. Eu vou deixar aqui, fui eu que escrevi, tá? Fui eu que fiz. Vou deixar um link aqui embaixo. Aqui vou deixar fixado no comentário, não, na descrição, gente. Às vezes eu esqueço o nome desses negócios. Vou deixar na descrição, vou deixar um link para você conseguir ter acesso a esse que é um super guia que me ajudou muito e eu acredito, ajudou muitos dos meus clientes de coaching e eu acredito que pode te ajudar bastante, tá? E a gente pode trocar uma ideia também sobre ele. Você pode me chamar lá no Instagram. Bom, para finalizar o nosso vídeo, vamos só fechar alguns conceitos aqui, tá? A inteligência emocional não significa ser uma pessoa fria ou perfeita. Uma pessoa inteligente, ela nunca vai ser perfeita, porque ela sempre sabe que vai estar precisando melhorar um pouco e cada vez mais em várias áreas do seu intelecto, da sua vida, enfim. E também não significa ser frio. Não tem como ficar imparcial às emoções. Não tem. Elas vão te impactar. Elas podem não provocar descontroles, mas elas podem e vão provocar alguma reação em você. Não tem como, tá? E não quer dizer que você vai ficar indiferente, em hipótese alguma. Você só vai conseguir ser consistente do que você sente e responsável pela forma como você reage. É isso que significa inteligência emocional. É você ter consistência com aquilo que você acredita para você, que é bom para você. Sabe? É você conseguir dar respostas que não vão piorar mais a tua situação se você está numa situação emotiva complicada. Bom, é a diferença entre reagir automaticamente ou agir com consciência. A boa notícia é que inteligência emocional não é um talento inato, não nasce com a pessoa. É uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela pode ser treinada. Você pode aprender. Se você é tida como a pessoa mais descontrolada do mundo, você pode disciplinadamente aprender a ser a pessoa mais controlada do mundo. Se você descompensa, se você não consegue segurar a língua na hora do fuzuê, se você não consegue segurar a sua reação na hora de um momento impactante, se você parar, se dedicar a aprender, a se conhecer, a se reconhecer, você vai desenvolver a inteligência emocional. Bom, se depois de tudo que eu te falei até aqui, você quiser viver a experiência de uma sessão, para você entender mais sobre as suas próprias emoções, você pode clicar, eu vou também deixar um link, como eu sempre deixo nos meus vídeos, onde você pode clicar e ter uma sessão comigo. O que vamos decidir é se vai ser uma sessão de coach ou se vai ser uma sessão de psicanálise, tá? Porque aí, a depender da tua situação, eu vou dizer, ó, isso aqui não é um caso para coach, não, é um caso para psicanálise. Vamos começar uma análise. Brincadeiras à parte, eu estou aí à sua disposição para a gente trocar mais ideias e falar de uma forma um pouco mais íntima sobre a inteligência emocional relacionada ao seu contexto. E é isso, fez sentido para você? Valeu a pena? Foi bem parecido com os outros vídeos que você viu sobre inteligência emocional? Não existe um passo a passo, tá? Não existe. Existem atitudes que você pode tomar, existem linhas de raciocínio que você pode começar a desenvolver para você desenvolver a inteligência emocional em você. Depois que você entender o que é a emoção para você, como ela acontece em você, aí você vai lá para o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, e vê lá as 5 competências que ele coloca e você vai começar a desenvolver aquilo. Mas se você não entender como a inteligência acontece em você, ou como a emoção acontece em você, como ela acontece no seu corpo, você pode ter o livro mais poderoso do mundo. E olha que eu gosto do livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Vou fazer um vídeo sobre as 5 competências que ele expõe, mas se eu não souber como a emoção acontece em mim, como ela acontece no meu corpo, quais são as reações que ela provoca em mim, não adianta. Eu vou ter o melhor livro, eu vou ter o melhor passo a passo, mas eu não vou conseguir fazer uma regulação emocional, certo? Fez sentido para você? Dá o like, não esquece de curtir, não sai desse vídeo sem curtir. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários
Se você entendeu o que eu te falei, se você entendeu o propósito do vídeo, e se você quer fazer alguma sugestão, ou quer acrescentar, ou quer trocar uma ideia, fala aqui comigo nos comentários. Compartilha com uma pessoa que você sabe que precisa entender um pouco mais sobre inteligência emocional. E, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito no canal, bora ver, me ajuda, né? Se inscreve aí e liga o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui. E pode aguardar que o próximo vídeo vai, com certeza, explodir a tua mente. Não tem entretenimento não, tá? É só conhecimento mesmo. Foi um enorme prazer gravar esse vídeo. Foi um enorme prazer falar com você sobre o que eu tenho aprendido sobre emoções e sobre inteligência emocional. Eu te espero nos próximos vídeos e espero o teu comentário aqui. Me diz o que você quer que eu traga sobre inteligência emocional ou sobre desenvolvimento pessoal. Me fala aí que eu vou com certeza gravar um vídeo para você sobre o tema que você trouxer. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.